Olá, sejam bem-vindos. Atendendo a pedidos, eu vou ensinar para vocês como é a preparação de uma deliciosa massa de salgadinhos fritos. Com esta receita, você consegue preparar os mais variados salgadinhos fritos para a festa, mudando apenas o recheio e o formato, desde a tradicional coxinha até um salgadinho mais fino, como o camarão empanado, por exemplo. Então, pessoal, com essa receita você vai conseguir fazer mais de 20 tipos de salgado, apenas mudando o recheio e mudando o formato deles. Olha que coisa bacana, olha que coisa interessante. Vamos lá? O tempo de preparo dessa receita é em média 30 minutos. O rendimento da massa é em média 60 unidades de salgadinhos para festa, dependendo, claro, do formato que você resolver fazer e também do tamanho. Então, se você resolver fazer salgadinhos para festa, os tradicionais, coxinha, risole, provavelmente você vai conseguir extrair aí dessa receita, vai conseguir fazer em torno de 60 unidades. Agora, se você resolve aumentar o tamanho, fazer salgadinhos um pouco maiores, médios, ou talvez você queira fazer para o lanche salgadinhos maiores de lanchonete, então o número de unidades, é claro, ele vai reduzir, ele vai ser proporcional ao tamanho e ao formato que você pretende dar para o seu salgadinho. Ok? A durabilidade dessa massa é, em média, 3 dias na geladeira, desde que coberta com papel filme, para que ela não venha molhar e venha perder o ponto. Então essa é uma das vantagens dessa massa. Você pode preparar ela à noite para poder modelar e rechear os salgadinhos pela manhã. Então ela te dá aí 3 dias. Às vezes você pode começar a fazer a massa num dia e acontecer algum problema, você não conseguir terminar. Então basta você embrulhar a massa, cobrir a massa com papel filme e colocar na geladeira. O prazo de validade dos salgadinhos congelados é de 3 meses no freezer. Então, você fez o salgadinho, o consumo não vai ser na hora, você está fazendo, resolve guardar ou para vender, ou para usar em alguma festa que você está organizando. Então, depois de feita a modelagem, depois que você empanar, passar no ovo, na farinha de rosca, você pode congelá-los, desde que você coloque em um recipiente, em um tabuleiro, com espaçamento entre um e outro, para que eles não grudem durante o congelamento. Leva ao freezer. Depois que eles congelarem, você retira retira eles desse recipiente, desse tabuleiro, e coloca dentro de um saco, de preferência com no máximo 50 unidades em cada saco plástico. Tá ok? E aí você volta com ele novamente para o freezer e ele vai ter uma durabilidade ali, né, um prazo de validade aí de 3 meses. Sugestão de recheios. Como eu já falei anteriormente, você pode
com essa massa você utilizar o camarão para fazer um risole, para fazer um camarão empanado. Você pode usar o queijo provolone, cortar o queijo provolone em cubinhos e fazer bolinhas de queijo. Você pode usar o frango desfiado para fazer coxinha. Você pode usar o queijo com presunto para fazer enroladinho. Você tem também um enroladinho de salsicha. Enfim, tem uma infinidade de recheios. Basta você usar a sua criatividade ou aquele ingrediente que você tem na sua geladeira, que você tem em casa, e você vai aproveitar o máximo do que essa massa tem para te oferecer. Vamos aos ingredientes da massa. Nós vamos precisar de meia cebola picada, bem picadinha, para que quando ela não fique aparecendo na massa, né? A ideia é você sentir apenas o sabor, então ela tem que ser bem picadinha. Meia xícara de óleo de soja, 500 ml de leite, 500 ml de água filtrada, 2 tabletes de caldo quinor de frango, um envelope de sazon sabor carne. Então aqui não é esse pacote todo, tá? É aquele envelope pequenininho que vem dentro dessa embalagem que vocês estão vendo aí no vídeo. Sal a gosto. Eu geralmente costumo utilizar uma colher de chá rasa de sal. Já é o suficiente, não precisa você colocar muito sal na massa, tá? Mas fica aí ao seu critério. Uma gema, 3 xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho, 250 gramas de farinha de rosca, aí já os ingredientes para empanar os salgadinhos, depois de modelados e recheados. E 2 ovos. E assim termina a nossa lista aqui de ingredientes. Então, como aqui é um vídeo, você pode voltar e se tiver alguma dúvida em relação aos ingredientes e tirar sua dúvida, tá bom? Vamos agora ao modo de preparo da massa. Passo 1. Misture a farinha de trigo com o amido de milho em um recipiente e reserve. Então, pessoal, é importante. Vocês pegam lá a quantidade X de farinha de trigo, a quantidade Y de amido de milho, coloquem dentro de uma travessa, de uma bacia, de um recipiente e misture bem esses dois ingredientes e reserve. Passo 2. Leve uma panela média ao fogo e refogue a cebola no óleo. Então, o importante é que essa panela média seja uma panela larga, para que você tenha espaço para você poder manusear a sua massa, que você tenha um espaço suficiente para mexer bem a sua massa. Tá? Não adianta você colocar numa panela pequenininha, porque ela vai transbordar e você não vai conseguir trabalhar a sua massa do jeito que ela tem que ser trabalhada. Passo 3. Depois, você colocou a panela no fogo, refogou lá a cebola no óleo, a meia xícara, conforme está na nossa lista de ingredientes. A cebola dourou,
vocês vão acrescentar a água, o leite, o caldo quinó, o sazon e o sal, que é a seu gosto. O sal é o seu gosto. Vocês vão acrescentar na panela. Vão tampar a panela, deixa em fogo médio, do médio para o alto. E indo para o quarto passo, quando essa mistura que está lá na panela, a cebola, o óleo, a água, o leite, o caldo quinó, o sazon e o sal, quando toda essa mistura levantar a fervura, você deve abaixar o fogo e juntar a farinha de trigo e o amido. Mexa bem com uma colher de pau até que a massa desgrude do fundo da panela. Após a massa desgrudar totalmente, ainda na panela, coloque a gema e misture até que ela se incorpore totalmente à massa. Então, a sua mistura lá ferveu, você vai adicionar a farinha de trigo com o amido e vai misturar até ela, você vai ver que no início ela vai ficar meia líquida, mas não se assusta não, que aos poucos, conforme você for misturando, essa massa ela vai endurecendo, ela vai encorpando, até que vai chegar um momento que ela vai começar a soltar do fundo da panela. 5. Espera aí. Voltando aqui, concluindo. Até que ela desgrude do fundo da panela. Após a massa desgrudar totalmente, ainda na panela, coloque a gema e misture até que ela se incorpore totalmente à massa. Então, você vai misturar a massa, ela vai soltar do fundo da panela e aí você acrescenta a gema, que essa gema ela serve para te dar uma textura melhor à massa. Você coloca a gema ainda com o fogo bem baixo e mistura até que a gema se incorpore totalmente à massa. 5. Despeje a massa, ainda quente, em uma superfície plana e sove a mesma com a ajuda de uma colher de pau até que ela fique totalmente homogênea. Então, pessoal, depois de você adicionar a gema e a massa ter absorvido toda aquela gema, você desliga o fogo. Cuidado para não deixar muito tempo lá e não queimar a sua massa. Você traz a massa para uma mesa, para uma pedra de mármore, enfim. Eu não sei aí o que você tem disponível para você utilizar, mas tem que ser uma superfície plana e lisa. Você vai despejar a massa e ela ainda quente, você vai sová-la, você vai utilizar uma das mãos e na outra mão você vai utilizar uma colher de pau. Ah, Wellington, por que você está falando isso? Porque a massa sai muito quente. Então, se no início, ali enquanto ela está quente, você resolver trabalhar com as mãos, você vai queimar a sua mão. Então, tirou ela do fogo, começa a trabalhar ela com a colher de pau, né? Até, conforme ela for esfriando, você vai utilizando já a sua mão e mais a colher de pau, aí você vai sentindo, tocando ali, depende do seu tato. Assim que ela já estiver fria, você pode até deixar a colher de pau de lado e trabalhar bem essa massa, amassar, sovar bem essa massa com as mãos, até que ela se torne uma massa homogênea, bem homogênea, que ela seja uma massa bem lisa. Esse é o ponto dessa massa. Depois que a massa estiver homogênea, deixe ela esfriar para dar início
a montagem dos salgadinhos. Então, não se deve trabalhar com essa massa quente. Você tem que esperar que ela esfrie para que ela alcance o ponto certo de vocês modelarem os salgadinhos sem ter nenhum tipo de problema. Então, depois disso, modele os salgadinhos e recheie conforme a sua preferência. Então, se você quer fazer coxinha, frango desfiado, modela a coxinha e está pronto o seu salgadinho. Para finalizar, passe os salgadinhos no ovo batido, né? É bom frisar isso. Você bate lá o ovo com a clara e com a gema. Depois, na farinha de rosca e frite em óleo quente. Pronto, pessoal. Você vai ter um salgadinho de altíssima qualidade. Você não vai precisar ficar fazendo diversas receitas, uma receita para cada salgadinho diferente, né? Então isso leva a uma economia e você reafirmando aqui, você vai ter um produto de altíssima qualidade que você pode produzir para consumo próprio ou você pode vender ou presentear alguém. Então fica aí a nossa receita. Se você gostou dessa receita, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de um tema para um novo vídeo, deixa aí nos comentários. Fiquem com Deus. Um abraço.